Olá, nesse encontro nós vamos tratar do capítulo 9, problemas de estimação em uma e duas amostras. Primeiro, algumas definições que vão nos lembrar o capítulo 2, a parte de esperança matemática. Uma estatística θ maiúsculo é considerado um estimador não viciado do parâmetro θ minúsculo. Então, eu estou usando uma estatística ou uma distribuição, conforme vimos no capítulo 8, para fazer a estimação de um parâmetro. Então, a média de θ maiúsculo é uma esperança matemática desse θ que é fornecido pelo parâmetro. Então, esse é o princípio matemático que a gente vai trabalhar, que os parâmetros nos trazem uma esperança matemática sobre aquele estimador. Trazendo isso para um contexto um pouco mais prático, nós vamos ver agora o desenvolvimento dessa abordagem. Se considerarmos todos os possíveis estimadores não viciados de um parâmetro θ, aquele com a menor variância é chamado de estimador mais eficiente de θ. Ou seja, aquele que tiver menor variância, o que é plausível, porque ele vai variar menos em torno do estimador. Bom, agora nós temos aqui as estatísticas, que poderiam ser normais ou teste T, ou outro modelo qualquer, log normal, Q quadrado, F, Weibull. O estimador, que no caso poderia ser a média, e o valor estimado da amostra. Nós queremos estimar esse valor populacional, esse é o nosso trabalho agora. Lembra da curva normal? A gente tem a média 0, desvio padrão 1, o valor Z qualquer. Eu tenho essa área aqui, ó. Agora a gente vai trabalhar com esse conceito. Essa área aqui, esse valor de 1 menos esse alfa, que esse alfa é essa área lateral. Esse 1 menos alfa é o nível de confiança que eu tenho na estimativa desse valor central, que no caso aqui é a média 0. Então, esse intervalo de confiança aqui, ó, o valor que eu der para ele é 1 menos alfa. Por quê? Porque se eu dei esse valor aqui, eu tirei esse alfa lateral, esse aqui é o total que sobra. Então, 1 menos alfa é conhecido como intervalo de confiança, que ele vai gerar o alfa. Se eu der o alfa, eu faço o inverso. Como esse alfa ele é bilateral, eu tenho aqui um alfa sobre 2 à esquerda e um alfa sobre 2 à direita. Lembrando que eu tenho menos para cá e mais para cá, ok? Apenas para lembrar a curva Z. Então, a probabilidade de eu encontrar um valor entre esses dois é igual a isso aqui, chamado de nível de confiança, 1 menos alfa. Quanto menos confiança eu tenho, mais erro eu tenho. Agora, intervalo de confiança para a média. É um conceito genérico. Agora vamos intervalo de confiança para a média. Agora tem que observar sempre essa segunda parte, com o desvio padrão conhecido. Então, ó, se o desvio padrão é conhecido, eu uso o teste T. Então vamos lá, eu quero estimar o intervalo de confiança para a média. Ó, se X é a média de uma amostra aleatória de tamanho N. Então, X é a média da amostra de uma população com variância conhecida. Então, eu conheço a variância, aqui o desvio padrão, aqui é a variância. Um intervalo de confiança para 100%, 1 menos alfa, que é o intervalo de confiança, para a média, é dado por isso aqui, ó. Então, essa equação é bem simples, vamos analisá-la. O intervalo de confiança para a média vai ser o quê? O valor médio da amostra, menos o desvio padrão, mais o desvio padrão. Tudo bem? Só que agora, tendo em vista as teorias do limite central, a padronização por Z, eu preciso considerar nessa equação de que eu estou estimando uma média populacional com a média amostral e a variância da população, desculpa, o desvio padrão da população, que seria um cálculo simples, x menos e x mais o desvio padrão, eu preciso acrescentar agora um fator número de elementos da minha amostra, porque essa média foi tendenciada com uma amostra, pequena ou grande. Então, eu tenho essa influência no desvio padrão dos dois lados, e também eu vou anexar a essa equação o intervalo de confiança, o quanto de certeza eu quero disso.
Por isso que essa equação toma essa forma. E ela é derivada do limite do teorema central. Okay? Então ela é bem simples quando você observa só o x menos o desvio padrão e o x mais desvio padrão em torno de uma média. Onde z, alfa sobre 2, é o valor de z que deixa uma área alfa sobre 2 à direita. Okay? Então esse é o valor de z alfa sobre 2. Então se eu tenho um alfa, eu tenho que dividir ele porque é bilateral. A gente vai ver isso com detalhes. E esse conceito aqui pode ser visto aqui. Ó. Eu estou estimando a média populacional com base numa amostra. Todos os valores pontuais, eles têm aqui ó, o desvio padrão, ajustado de acordo com o número de elementos da amostra e a probabilidade. Com isso, eu tenho a faixa de variação de todos os elementos da amostra. Vocês percebam que uns estão mais distantes, outros estão menos distantes. E é essa variante da distância entre o quanto eles estão distantes da população é que vai nos permitir calcular outliers ou intervalos de confiança e de predição. Então, esse gráfico aqui é muito importante porque cada valor ele possui uma variante em torno dele. Se x é usado como uma estimativa de mu, ou seja, x barra, os dois são média da amostra, média da população. Podemos estar, esse valor, 1 menos alfa, 100%, vezes esse valor, que aqui é um decimal, confiante de que o erro não excederá isso aqui. Ó. Esse valor também é tirado do teorema do limite central. Então, esse valor aqui vai nos gerar essa definição. Esse teorema. Se x é usado como uma estimativa de mu, que é a média populacional, podemos estar, esse fator, confiantes de que o erro não excederá um valor específico e quando o tamanho da amostra for. Ou seja, se eu trabalhar essa equação aqui para o tamanho da amostra, esse fator aqui vai me dar o número de elementos que eu preciso na minha análise experimental para eu manter os níveis de confiança de que os erros não vão exceder o valor especificado. Então isso aqui gera um valor muito importante para eu saber o quanto de dados eu preciso. Basicamente, o nosso interesse é esse aqui. Ó. Essa expressão aqui é exatamente essa expressão aqui. Ó. Essa expressão. Então eu tenho o x sendo estimado, o x barra que é da amostra, estimando a esquerda e a direita, e ele vai gerar um valor. Só que esse valor que vai gerar aqui, ó, ele tem um erro em função da população. Esse valor aqui, ó, erro ao estimar mu por x barra, ou seja, eu estou estimando, esse aqui é o erro, que eu estou estimando a população com um x barra. Então esse valor aqui, ó, que eu estou calculando, ele vai estar distante da população. A ideia é reduzir o máximo possível esse erro. Agora a gente cai num segundo caso. A gente precisa lembrar da curva T para a gente cair num segundo caso, quando eu não tenho a variância. É o mesmo conceito da curva normal, 1 menos alfa, esse é o nível de confiança. Então eu tenho menos t à esquerda e mais t à direita. O zero, só que aqui eu não tenho média e desvio padrão, eu tenho apenas o graus de liberdade. E a gente vai ver aqui embaixo. Quando a gente fizer alguns exercícios, vocês vão ver que a aplicação dessas equações é bem simples. Então, ó, o intervalo de confiança para mu com o desvio padrão desconhecido. Então, ó, vamos observar. Ó. Aqui eu tenho o desvio padrão conhecido, eu uso o teste Z. Eu uso a curva normal com o Z. Se eu desconhecer a variância ou o desvio padrão da população, eu uso o teste T. Só que com o teste T eu não posso usar o desvio padrão da população. Eu tenho que usar o S, que é o desvio padrão da amostra. Então, ó, se x e s são média e desvio padrão de uma amostra aleatória de tamanho n, então aqui ó, eu tenho x é a média de uma amostra de tamanho n, então o desvio padrão é da população.
normal com variância desconhecida. O intervalo de confiança para a média é o mesmo conceito. A média, o intervalo de confiança menos o desvio padrão, mais o desvio padrão, influenciado pelo número de elementos da amostra e aplicando agora a probabilidade envolvida, ok? Então, onde t, alfa sobre 2, é um valor t com Vn-1. O que é V? V é graus de liberdade. Se eu tenho uma amostra de tamanho n, eu vou sempre ter n-1 graus de liberdade, que deixa uma área de alfa sobre 2 à direita. Então, basicamente, eu estou trabalhando com a distribuição de probabilidade normal e a distribuição t. O t só é usado quando eu não tenho o desvio padrão da população. Eu tenho o intervalo de confiança para a média. Agora, eu tenho o intervalo de predição de uma observação futura. Por quê? Porque quando eu vou trabalhar com observações futuras, eu posso fazer estimadores daquele valor que vai ser gerado com base nas amostras que eu tenho. Então, agora com o desvio padrão conhecido e para o desvio padrão desconhecido. Para uma distribuição normal, com medidas com média desconhecida, mu, e variância conhecida, sigma 2, o intervalo de predição de uma observação futura, x0, é. Então, aqui, ó, se eu vou estimar um novo x0 com base numa média, num desvio padrão e num número de elementos da amostra, considerando uma certa probabilidade, esse x estimado futuro segue essa equação. Okay? E ela é bem simples, que seria, por exemplo, um valor futuro seria a média menos o desvio padrão. Agora, eu preciso aplicar influências do valor ser futuro em função do número de elementos da amostra e a probabilidade envolvida. Se eu tenho o desvio padrão, eu uso a normal. Se eu não tenho o desvio padrão, eu uso o teste T, que basicamente é a mesma equação, só que eu uso distribuições diferentes. Aqui eu uso o desvio padrão da população, aqui eu uso o desvio padrão da amostra, ok? Então, basicamente, os conceitos mais importantes que a gente precisa para avançar para os próximos capítulos são esses, e eles são bem fundamentais para os demais capítulos. E a gente vai tratar deles em alguns exercícios, ok? Muito obrigado.